Graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por estarmos mais uma vez na sua casa. É bem verdade que nós estamos em lugares diferentes. Eu estou aqui no templo fisicamente e os irmãos estão em suas casas, mas nós cremos que estamos cultuando ao Senhor, vamos cultuar o Senhor na unidade da fé, na unidade do Espírito, que é como a palavra nos ensina. E nós cremos que em breves dias, essas cadeiras que os irmãos estão vendo vazias, no nome de Jesus estarão cheias para a louvor e a glória do seu nome. Eu queria pedir aos amados que compartilhem os cultos que estão sendo feitos aqui na igreja, nesse canal, no canal da Primeira Igreja Batista de Itapuã, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Existem muitas pessoas que precisam de uma palavra de esperança, de uma palavra de conserto, de uma palavra de renovo da parte de Deus, e nós cremos que essa igreja tem cumprido o seu papel neste tempo, e nós precisamos também, como irmãos, estar enviando, estar compartilhando o culto com outras pessoas, as pessoas que não puderem assistir no momento, do culto, pessoas que são de outras igrejas, pessoas que são descrentes de outros lugares, podem estar acompanhando a qualquer momento. Vai estar gravado no YouTube, mas você que é membro da igreja deve ter o cuidado de sempre naquele horário, quarta-feira às 19h30, domingo pela manhã às 10h30 e à noite 18h30, estar acompanhando a sua igreja, estar junto conosco, interagindo, participando, orando, cantando e recebendo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida e para a vida da sua família. Nós desejamos que nós como igreja estejamos juntos, mesmo afastados, estejamos unidos, mesmo nesse momento de isolamento social. Queremos pedir aos amados que abram suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 41. Isaías 41. A Bíblia diz assim no versículo 8: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Olha o que ele diz no versículo 10, uma palavra para mim e para você nessa noite: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Tome posse, meu amado, dessa palavra. Não temas, não te assombres, o Senhor teu Deus é contigo, Ele nos toma e nos sustenta com a sua destra fiel. Então, nesse momento, conscientes de que Deus é o nosso ajudador, Deus é aquele que nos sustenta, Deus é aquele que nos diz: não temas, não se assuste, não se assombre com nada. Nesse momento nós estaremos então orando ao Senhor, nós estaremos apresentando as nossas vidas ao Senhor de toda a história. Vamos orar em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Vamos fazer a leitura de um versículo onde se encontra em Lucas 21:11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais dos céus. A palavra nos revela, que são momentos difíceis, E quando fala em vários lugares, quer dizer uma pandemia, Então, assim,
o Senhor traz uma palavra nos revelando o que aconteceria, mas também Ele nos dá uma palavra de esperança, né? No próprio Lucas 21, no versículo 9, ele diz que a gente não precisa se assustar. No versículo 18, ele diz que a gente não perderia um fio de cabelo da nossa cabeça. No versículo 19, ele pede que a gente persevere juntos, né? Podemos perseverar juntos. E no 28, ele manda que a gente erga nossas cabeças, porque a nossa redenção está próxima. São palavras de esperança em meio a angústias, né? Então, assim, vamos pedir a Deus que Ele nos traga esperança através do Espírito dele com as nossas orações. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta hora nos colocamos na Tua presença, Deus, para Te pedir, Deus, pelos Teus servos, Pai, pela Tua igreja, que o Senhor tire toda angústia, todo medo, Pai, dos Teus filhos, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos console com o Teu amor, Pai, em nome de Jesus, Pai, também Te agradecemos, porque o Senhor é maravilhoso em todas essas coisas, o Senhor nos garante, Pai, estar conosco sempre, Pai, mesmo em meio a momentos difíceis, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor já é maravilhoso em nossas vidas, Pai. Amém. Amém. Aleluia! Deus é bom, Deus é maravilhoso, queridos. Nós devemos confiar na bondade de Deus, na benevolência de Deus sobre as nossas vidas. Nós estaremos nesse momento louvando a Ele, exaltando o nome dEle. Para isso, então, vamos estar nesse momento em nossas casas, onde nós estamos, louvando, bendizendo o nome do Senhor, adorando a Ele em espírito e em verdade. Nós vamos ter a oportunidade de fazer isso nesse momento, no nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, em 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 18. E diz assim a palavra do Senhor: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de confinamento. Devemos orar e clamar ao Senhor, pedindo a misericórdia do Senhor pela nossa nação, para que o mais breve possível possamos estar juntos na igreja, no trabalho e levando nossas vidas normais. Amém. Porque
sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, Jesus, com os teus braços de amor. Queridos, a palavra de Deus vai nos dizer em 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 em diante. Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia e acompanhar esta palavra de Deus para mim e para você. A Bíblia diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então nós vamos estar nesse momento orando ao Senhor, intercedendo por aquelas pessoas que têm dizimado e ofertado e pelas pessoas que têm tido dificuldade de fazer isso, que nós cremos aqui pela palavra de Deus, é a palavra que está falando, que se eu semear pouco, eu vou colher pouco, e se eu semear muito, eu vou colher muito. Então eu espero em Deus que eu e você possamos ter a oportunidade de plantar no reino de Deus, porque é um princípio espiritual. Quando eu planto no reino de Deus, certamente a bênção também virá sobre a minha vida. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e amado, eu quero te apresentar a vida, Senhor, ó Pai, dos irmãos, Senhor, que estão com alguma dificuldade, Pai, de ser dizimistas, ó Deus, de serem ofertantes da tua casa, Pai. Ó Deus, te pedir pela misericórdia, Senhor, sobre a vida desses irmãos, que o Senhor, meu Pai, abra portas, ó Deus, na vida deles, para que eles possam ter o prazer, a alegria de dizimar na tua casa. Mas te agradecer também, meu Pai, por esse mês de abril, um mês onde a tua igreja esteve fechada, as portas físicas, mas, ó Pai, vendo a providência do Senhor sobre a vida da tua igreja. E isso tudo também, meu Pai, nós louvamos pela fidelidade do teu povo, Pai, que entende um princípio espiritual que está na tua palavra, que nós devemos, ó Pai, dizimar e ofertar, contribuir segundo o que o Senhor tiver proposto no nosso coração. Eu te agradeço, Senhor, por essas vidas. Louvo o teu nome, Senhor, pela tua casa, por esta igreja, Pai, que o Senhor, ó Deus, abençoou neste bairro e tem abençoado a vida de tantas pessoas ao longo, ó Deus, não somente, Senhor, desse tempo, mas ao longo de 38 anos, servindo ao Senhor com alegria. Nós oramos a Ti agradecidos e o fazemos
no nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Queremos louvar a Deus por podermos estar mais um dia aqui para aprendermos da palavra do Senhor. Ao longo das quartas-feiras, estamos estudando sobre os atributos de Deus e já estudamos sobre a onipotência, foi o primeiro atributo, fidelidade, santidade, ira. Falamos também acerca da onipresença, falamos sobre o amor, sexta quarta-feira, e na sétima quarta-feira, que foi a última, nós estudamos sobre a soberania de Deus. E hoje nós vamos estudar mais um atributo de Deus. E dessa feita falaremos sobre a bondade de Deus. Aleluia! Que maravilha, meu irmão, falar sobre a bondade de Deus. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 7. Naum 1, 7. Algumas pessoas podem dizer assim: pastor, não estou encontrando Naum na Bíblia. Então, Naum fica entre Gênesis e Apocalipse. É bem fácil para os irmãos, mas Naum ele fica depois de Miqueias. Então os irmãos vão ver aí, encontrar Naum capítulo 1, versículo de número 7. Olha o que é que a palavra de Deus vai nos dizer: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Glória a Deus. Você pode repetir para a pessoa que está do seu lado aí? Diga para a pessoa que está do seu lado assim: o Senhor é bom. Glória a Deus. O Senhor é bom. Curve sua cabeça nesse momento. Vamos orar? Pai querido, o Senhor é bom, Pai. Que o Senhor, meu Pai, nesta hora ministre aos nossos corações. Fala, Pai, a tua igreja. Ensina a tua igreja um princípio, Pai, ó Deus, tão importante para a vida cristã, meu Pai. Compreender o atributo de bondade que está na tua vida, no teu ser, que é a essência do ser de Deus. Nós, ó Deus, te pedimos que o Senhor nos conduza nesse estudo, Pai. Nós oramos a Ti agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amados, a Bíblia está dizendo aqui que o Senhor é bom. Então a bondade de Deus, ela não depende de nada, porque a Bíblia está dizendo que o Senhor é bom. O Senhor não é bom dependendo das circunstâncias. O Senhor não é bom dependendo se tem pandemia ou se não tem pandemia. O Senhor não é bom dependendo da minha saúde, dependendo das minhas condições financeiras, dependendo do momento emocional que eu estou vivendo, do momento sentimental que eu estou vivendo. O Senhor, Ele não depende de nada disso para ser bom. Deus é bom, e a própria palavra de Deus vai dizer, não somente aqui em Naum, em vários outros textos espalhados ao longo de toda a Escritura, que Deus é bom. Mas não somente que Deus é bom, mas também que Deus faz o bem. Veja por favor aí na sua Bíblia, no Salmo 119, o maior salmo que nós conhecemos, Salmo 119, versículo de número 68. Salmo 119, 68. Diz assim a palavra: Tu és bom e faze o bem. Olha a diferença. Ele não é só bom, ele é bom, mas ele faz o bem. Aleluia. Tu és bom e fazes o bem. Que maravilha, amados, saber que temos um Deus que é bom, mas não somente é bom, Ele faz o bem para nós. A bondade de Deus tem a ver com a sua própria natureza, a essência de Deus, a perfeição de Deus. Deus é bom. É um atributo, nós estamos aí já falando sobre vários atributos,
é um atributo comunicável, ou seja, Deus é bom e nós também podemos, dentro da nossa limitação, sermos também bons. Ou seja, o atributo bondade é um atributo comunicável. O ser humano pode ser bom, mas você e eu só podemos ser bons mediante a intervenção da bondade maior, mediante a intervenção de Deus na nossa vida, porque a palavra de Deus vai dizer, os irmãos podem abrir em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 17. Olha o que a palavra vai nos dizer. Tiago 1, 17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Então, Deus é bom, e toda boa dádiva que vem sobre mim, e todo dom perfeito que vem sobre mim, inclusive a bondade que há em mim, eu devo isso ao Senhor, que não muda, que não tem sombra de variação. Então Deus, Ele é bom, Ele é infinitamente bom. Não somente Ele é o maior de todos os seres, mas Ele é o melhor de todos os seres. Ele é o Deus bom. E é interessante, queridos, quando nós vemos aí nas Escrituras, quando Deus ele cria o mundo, é o Deus criador. Quando ele vai falando sobre a criação, ele diz, eu criei e vi o Deus que era bom, né? Ele vai falando ali, Moisés sendo inspirado ali pelo Espírito Santo, escrevendo sobre a criação, ele vai dizendo, né? E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Então um Deus bom que produziu coisas boas, coisas maravilhosas. E quando chegou em nós, em mim e você, a Bíblia diz, e viu Deus que tudo que ele fez era muito bom. Então o homem e a mulher, a coroa da criação de Deus, tudo muito bom. Então nós especificamente somos essa coroa da criação que Deus criou, meus amados, de uma forma perfeita. A Bíblia diz em Eclesiastes 7:29 que Deus criou um homem perfeito, o homem que procurou muitas astúcias, mas Deus criou ele perfeito. Nós somos criados perfeitos à imagem de Deus. Se nós olharmos para o nosso corpo hoje, nós vamos ver coisas belíssimas. Eu poderia passar a noite toda aqui falando de coisas belíssimas que temos no corpo, mas vou falar algumas. Por exemplo, nós temos, queridos, os cílios do nariz, nós temos pelos no nariz que funcionam como filtros do ar. Quando alguma coisa está no ar de impureza que cai sobre aqueles pelos do nariz, nós temos a tendência de espirrar, que é uma tendência de colocar para fora aquilo que está, digamos assim, estranho ao nosso corpo. Coisas que Deus criou. Deus criou uma coisa extraordinária, maravilhosa, o sono. Meus irmãos, você trabalha, você corre, você se cansa, mas chega um determinado momento que o corpo precisa do repouso. Então você sente cansaço, você sente sono. Você, imagine, é um mistério. Você dorme, por exemplo, meia-noite e acorda às 6 da manhã. Imagine que mistério você dormir meia-noite, quando você olha no relógio, 6 da manhã. Ou seja, Deus nos dá um descanso, Deus nos dá um repouso. Deus criou o corpo de uma forma maravilhosa. Tudo isso Ele só fez porque Ele é bom, e a bondade dEle transcende a Ele e passa também para nós. Tudo que existe, queridos, tudo é suprido pela bondade de Deus. Se os irmãos puderem olhar suas Bíblias no Salmo 136, podem observar na sua Bíblia, Salmo 136, a palavra do Senhor vai nos mostrar isso de uma forma clara. Versículo 25, olha o que a Bíblia diz sobre o Senhor, esse Deus que é bom. A Bíblia diz no versículo 25, está falando sobre o Senhor, e Ele, o Senhor, Deus, dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura
para sempre. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: não vai faltar o mantimento para você, não vai faltar o sustento para você, a provisão na sua vida vem do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é bom, aleluia, não vai faltar. É Ele que dá sustento a toda a carne, os animais, aqueles que estão isolados lá na Antártica, o urso polar, aqueles animais que estão nos lugares mais distantes, na selva, onde não existe nada a não ser a própria natureza. O Senhor é que dá alimento a eles. A mim e a você, meu irmão, não é diferente. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá o alimento. Mas não somente isso, queridos, a Bíblia diz, por favor, no Salmo 33, volte um pouquinho. Então Deus é aquele que supre o mundo com a sua bondade. E no Salmo 33, Salmo 33, versículo 5, olha o que a palavra vai nos ensinar sobre a bondade de Deus. Salmo 33, versículo 5 diz assim: Ele ama a justiça e o direito. E diz a Bíblia agora: a terra está cheia da bondade do Senhor. Glória a Deus. A terra está cheia da bondade, a bondade de Deus espalhada pela terra, meu querido. Então Deus, Ele é bom. É interessante nós olharmos, falamos da criação nesse instante. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, mas o homem pecou junto com a sua mulher. E a Bíblia diz que por causa do pecado do homem, ele se afastou de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa interessante. Deus poderia, ali naquele momento que o homem pecou e a mulher pecou, tirar tudo aquilo que ele tinha dado para o homem. Por exemplo, queridos, quando nós olhamos os prazeres que Deus dá ao homem, nós temos prazer de nos alimentar. Eu aprendi esses dias da quarentena a fazer uma carne de panela. Os irmãos estão convidados, quando quiserem, irem lá em casa para eu fazer a carne de panela. A gente vai fazer uma escala aí depois da quarentena, né? Já tem uma escala aí de alguns irmãos que querem comer a moqueca de ovo, que eu já sei fazer há muito tempo, mas aprendi a carne de panela. Meus irmãos, né? Colocando lá cebola, né, na carne de panela, e fica uma coisa maravilhosa, um sabor maravilhoso, um gosto maravilhoso. É um prazer. A bondade do Senhor é que permite que eu possa, na verdade, experimentar aquela carne de panela. É a bondade de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus poderia ter tirado esse prazer quando o homem pecou, quando o homem, na verdade, desobedeceu ao Senhor. Deus poderia ter tirado esse prazer, mas Deus não fez isso. Por quê? Porque Deus, Ele é bom. Ele nos dá prazeres naturais. Comer é um prazer natural. O pecado do homem, Deus poderia dizer assim: olha, você sabe de uma? Eu vou tirar todas as flores. Vocês vão viver numa terra sem flores. Eu vou tirar aqui as belezas naturais. Eu vou tirar, vocês pecaram. Mas Ele não faz isso. Sabe por que Ele não faz isso? Porque Ele é bom. Ele é bom e não muda, não deixa de ser bom por causa do nosso comportamento. Ele continua sendo bom. Ao invés, se nós olharmos aí o mundo ao longo das eras, depois de Adão e Eva terem pecado, poderia ter vindo, na verdade, sobre a espécie humana, Deus tirando tudo que o homem tinha de poder de usufruir na terra. Deus poderia tirar os prazeres, Deus poderia fazer várias coisas, porque o homem errou com Ele. Mas Ele não faz nada disso, pelo contrário, Ele introduz, na verdade, sobre a nossa vida um regime misto de misericórdia e juízo. Ou seja, vocês vão pagar pelos que vocês fizeram, porque isso é justo, mas eu vou exercer misericórdia também na vida de vocês. E meus queridos, sinceramente, meditando sobre isso, sabe, eu percebo, na verdade, que porque Deus é bom, a misericórdia de Deus é muito mais exercida sobre a vida da igreja, sobre a minha vida, sobre a sua vida, do que o juízo de Deus. Muito mais a misericórdia. Na balança que Deus, Ele exerce, Ele coloca muito mais a sua bondade do que, na verdade, aquilo que nós merecíamos. Se nós olharmos bem a vida do ser humano, com raríssimas exceções,
Nós vivemos muito mais dias de saúde do que dias de enfermidade. Se nós olharmos, além disso, há no mundo muito mais felicidade própria do que infelicidade. Se nós olharmos quando as coisas não se encaixam, quando as coisas estão ruins, diz assim: não, pastor, eu não tive felicidade nenhuma na minha vida, né? A coisa foi muito, muito difícil o tempo todo, a maioria do tempo foi sofrimento. Ainda quando as coisas são assim, Deus nos dá a capacidade de se adaptar às situações difíceis e vencê-las no nome de Jesus. Sabe o que é que eu aprendo com isso, queridos? É que Deus, Ele pela sua bondade, Ele nos dá muito mais alegria do que tristeza, nos dá muito mais consolo do que dificuldades, nos dá muito mais segurança do que as incertezas desse mundo. Isso tudo porque Deus é bom, aleluia, é a bondade de Deus. E a maior demonstração da bondade de Deus sobre a nossa vida foi a vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele foi a pessoa que veio nos salvar e que veio enviado do Senhor. Portanto, só poderia ter vindo porque Deus é bom. Deus é bom e Ele com amor enviou Jesus ao mundo. A própria palavra de Deus vai nos dizer em Lucas, no capítulo 2, Lucas capítulo 2, quando Jesus ele nasceu, Lucas capítulo 2, versículo de número 14, vai nos dizer o seguinte, Lucas 2, 14, vamos ler o 13 para nós entendermos. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus das maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, glória a Deus, porque Deus quer bem à humanidade, e porque Deus quer bem ao homem, Ele enviou Jesus. Jesus é a prova da bondade de Deus. A prova disso, queridos, é que em Tito 2,11 ele diz a graça, ou seja, a bondade de Deus se manifestou a todos os homens, sabe? E isso tudo por quê? Porque Deus é bom e queria que a humanidade se salvasse. Então a bondade de Deus é expressa na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então eu não tenho dúvidas, queridos, à luz dessa breve explanação, que está muito claro para os irmãos, está muito claro para mim, para a igreja do Senhor, está muito claro inclusive para quem não é cristão, quem não segue a Bíblia, quem não serve a Jesus, quem não segue as palavras de Jesus, que Deus é bom. Está muito claro, a Bíblia, a Escritura, ela não deixa dúvidas sobre a bondade de Deus, e nós vimos aqui vários versículos. Mas, queridos, a grande questão é: como é que eu me aplico à bondade de Deus? O que é que eu aprendo sobre a bondade de Deus que tem a ver comigo, com a minha vida? Porque se Deus é bom, o que é que eu tenho que fazer com isso, pastor? Então, a primeira coisa, a primeira aplicação prática para a minha vida, se Deus é bom, a primeira aplicação prática que eu quero deixar para os amados: seja grato a Ele. Lógico, se alguém é bom para você, você precisa ser grato a essa pessoa, porque essa pessoa é boa para você. Então, Deus, Ele é bom. Nós devemos agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito, pelo ar que respiramos, por esse tempo. Sim, pastor, só vamos agradecer pelo aquilo que entendemos que é bom aos nossos olhos? Não, devemos agradecer o tempo todo, louvar a Deus por tudo que Deus tem feito, porque tudo que Deus faz é bom. Então, nós devemos ser gratos pela bondade de Deus. Veja na sua Bíblia, no Salmo 106, Salmo 106, versículo 1. Nós vamos ler o Salmo 106 e o 107. 106, versículo de número 1. Olha o que a Bíblia nos diz. Diz assim, ó: aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Olha o que ele está dizendo: dê graças a Deus porque Ele é bom. Então qual é a nossa função, meus irmãos? É dar graças a Deus porque Deus é bom. Agora dê uma olhada aí no Salmo 107, Salmo 107,
Vamos ler o versículo 1 também, mas vamos ler também o versículo 8. O versículo 1 repete o Salmo 106. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Agora dá uma olhada no versículo 8. Diz assim: rende graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? É que nós devemos estar rendendo graças ao Senhor perante todos. Nós devemos, aqui está dizendo, olha, rendem graças ao Senhor, porque pela sua bondade, pelas suas maravilhas aos filhos dos homens. Quer dizer, nós devemos, como povo de Deus, estar propagando a bondade do nosso Deus. Tem pessoas que propagam o contrário. Como assim, pastor? O contrário de proclamarmos a bondade de Deus é, na verdade, dizermos muitas vezes que a murmuração que nós temos tido, nós temos a atuação muitas vezes, é algo que vai de encontro à bondade de Deus. Tem pessoas, por exemplo, que estão vivendo continuamente reclamando, murmurando: ah, porque isso está ruim, ah, porque aquilo está ruim, ah, porque está tudo péssimo, ah, sabe? E pessoas que se dizem evangélicas, pessoas que se dizem serva de Deus, mas elas não proclamam a bondade de Deus, elas murmuram. Eu fiz questão de dar uma olhada no termo murmurar, na língua portuguesa, é dizer algo bem baixo. Então, em outras palavras, é como se, na verdade, uma pessoa que entendesse que deve ser grata a Deus pela sua bondade, essa pessoa, ela vai estar, mesmo na dificuldade, oh, mas Deus é bom. Mesmo na dificuldade, ela vai estar, oh, glória a Deus, porque Deus é bom, Ele está comigo nessa dificuldade. Mas a outra pessoa que vai murmurar, às vezes a gente tem a tendência de entender, e de fato tem uma conotação também, de que murmurar é reclamar, né? Mas tem uma ideia muito fixa de murmuração como resmungar. É como se você chegasse, estivesse passando por uma dificuldade, e em vez de você proclamar que Deus é bom, você ia estar assim: Ele é bom, Ele é bom, Deus é bom, mas Ele é bom. Então a murmuração é falar baixo, é não anunciar às pessoas, é não dizer às pessoas. As pessoas precisam ver em nós, no meio dessa pandemia, a alegria no rosto, de dizer: Deus é bom, está comigo, independente de qualquer coisa, Ele é bom, e eu sou grato a Ele pela minha vida e por tudo que tem acontecido. Isso vai chamar atenção, amados. Esse é o papel nosso do crente, reconhecer que Deus é bom, e mesmo com todo sofrimento, Ele é bom. Mesmo com a falta de emprego, Ele é bom. Mesmo com as lutas do dia a dia, Ele é bom. Mesmo com os meus problemas emocionais, as minhas crises emocionais, Ele é bom. E eu vou andar com o meu olhar na bondade de Deus e não vou murmurar. Esse é o primeiro conselho prático que eu quero te dar. Seja grato pela bondade de Deus. O segundo conselho que eu quero te dar é que a ótica de bondade que prevalece é a de Deus e não a nossa. Isso é interessante, queridos, porque tem gente que olha para a bondade de Deus na sua própria ótica. Ou seja, o que é bom para mim, queridos, pode não ser bom para Deus, você sabia? E o que é bom para Deus, na minha visão, pode não ser bom para mim. Porque o que Deus produz, como Ele é bom e é a essência do seu ser, sempre vai ser bom para mim. Mas eu posso interpretar de uma forma diferente. Então, o meu conselho para você é que você entenda que a ótica de bondade que vai prevalecer é de Deus sempre. Ou seja, sabe, quando eu tenho a minha ótica do que é bom, e Deus tem a ótica dele do que é bom, sempre a ótica de Deus vai prevalecer. Deus não é bom se aprovar tudo aquilo que eu quero. Tem pessoas que querem que interprete a bondade de Deus assim: ah, Deus é bom, mas Deus é bom se fizer aquilo que eu estou pedindo. Deus é bom se acontecer as coisas do meu jeito. Meu irmão, Deus não é nosso servo, Deus é nosso Senhor.
Ele é que manda. Eu e você precisamos entender que Ele sempre vai fazer o melhor para a gente. Ele sempre vai fazer o bem para a gente. Ele sempre vai fazer coisas boas para nós, mesmo que na nossa ótica aquilo não esteja sendo bom no momento. Mas Deus sempre vai fazer o bom. Eu me lembro de Jeremias, quando ele lá no capítulo 2 de Lamentações, 3 de Lamentações, Jeremias, ele do versículo 1 até o versículo 20, ele fala coisas horríveis. Ele diz que Deus abandonou ele diz que o sofrimento dele é terrível, ele diz que ele está vivendo algo terrível, e ele questiona a bondade de Deus. Eu queria que os irmãos abrissem aí suas Bíblias em Lamentações de Jeremias, Lamentações de Jeremias capítulo 3. Olha quantas coisas Jeremias diz aqui. Eu não vou citar todos, mas pelo menos alguns versículos. Veja aí no versículo 1 do capítulo 3, ele diz assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele está dizendo o meu sofrimento. Olha o que ele está dizendo sobre Deus. Ele está dizendo que Deus, versículo 4, olha o que ele diz: Deus fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Isso é o que ele está dizendo sobre Deus. Olha o versículo 7 que ele diz: cercou-me de um muro e já não posso sair, agravou-me com grilhões de bronze. Veja ainda na sua Bíblia aí, versículo de número 10: fez-se-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Ele estava dizendo que Deus emboscou ele, que Deus fez como urso. Então Jeremias estava questionando: rapaz, que Deus é esse que permite com que coisas terríveis aconteçam? Veja por favor aí o que é que ele diz no versículo 14: fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Quer dizer, ele estava dizendo: olha Deus, eu não compreendo essa tua bondade. E Jeremias vai reclamando da bondade de Deus, até que chega no versículo de número 21. O último lamento dele está no 20. Vamos ler o 20? O último lamento. Ele diz assim: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quer dizer, ele estava com aflição, ele estava na verdade com pranto ali, né? Ele estava triste, amargurado, decepcionado, até que ele começa a conjecturar e cai em si, e a partir do versículo 21 ele diz: espera aí, tem alguma coisa errada. A bondade de Deus não pode estar associada às circunstâncias da minha vida. Eu não posso estar culpando Deus pelas coisas que acontecem, nem posso estar deixando de enxergar que Deus é bom em qualquer momento. Olha como ele agora encara. Veja o versículo 21, o que é que ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Versículo 22: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Olha a visão de Jeremias como abriu. Versículo 24: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto nele esperarei. Agora olha o 25, o que é que diz? Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Aleluia. Jeremias cai em si. Bom é o Senhor, não depende das circunstâncias, Deus é bom. Aleluia. Então o primeiro conselho: seja grato pela bondade de Deus. O segundo conselho: não olhe a bondade na sua ótica, olhe na ótica de Deus. O terceiro conselho, queridos, é que nós não devemos desanimar. Nós não podemos desanimar. Se temos um Deus bom, temos um Deus que a gente tem tranquilidade de entender pela sua palavra que Ele é bom, então devemos descansar, devemos confiar, devemos estar certos de que Ele está conosco, devemos estar certos de que Ele é bom e que Ele vai fazer tudo para o melhor para nós. Sempre vai ser o melhor para nós. E a prova disso é que a palavra vai nos dizer em Romanos 8:28, outro dia eu preguei sobre isso aqui: sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então sabemos que tudo coopera, meu irmão.
para o meu bem, para o seu bem. Aquilo que nós entendemos, a nossa ótica que é ruim, se Deus permitiu, na ótica de Deus não é ruim. Na ótica de Deus é porque Deus certamente vai usar todas as situações ruins ao nosso olhar para o nosso bem. Por quê, pastor? Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. E se Ele é bom, automaticamente isso vai acontecer. Então não posso desanimar. Meu irmão, você está desanimado? Nessa noite, Deus, Ele está falando para você: eu sou bom, filho. Eu sou bom. E se eu sou bom, eu também faço bem. Como a gente leu no início aqui no Salmo 119, versículo 68. Eu não só sou bom, filho, eu faço bem. Confia em mim, porque toda essa situação, tudo que você está vivendo vai passar. Eu sou bom e faço o bem. Então, não desanime. Essa é a palavra para você nessa noite. E eu quero fechar agora. Então, eu dei 3 conselhos até agora. Primeiro conselho: seja grato pela bondade de Deus, não murmure. Segundo conselho: a ótica da bondade de Deus não é a nossa, muitas vezes. Então, a que prevalece é sempre a dele. Terceiro conselho: não desanime, porque tudo coopera para o nosso bem. Mas quarto e último conselho está lá no Salmo 34, versículo de número 8. Salmo 34, versículo de número 8. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Salmo 34, 8 diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Olha a palavra como ela está dizendo: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Interessante, porque o quarto conselho prático para você: se Deus é bom, eu vou repetir porque eu quero que fique bem guardado na sua mente. Se Deus é bom, eu tenho que ser grato a Ele pela sua bondade e não murmurar. Se Deus é bom, eu preciso olhar a bondade da ótica de Deus e ela sempre vai prevalecer. Terceiro, se Deus é bom, eu preciso me animar. Mas quarto, se Deus é bom, eu preciso provar e ver dessa bondade. Você sabia que tem pessoas que até sabem que Deus é bom, dizem assim: ah, pastor, Deus é bom realmente, olha, Deus o Criador, Ele é bom, mas não prova da bondade. É a mesma coisa, na verdade, de alguém que na verdade tem algo para experimentar, mas só ouve falar, mas não experimentou. Então você nunca pode saber se de fato aquilo é bom ou ruim. Existem algumas coisas que são bem interessantes e marcam a nossa vida. Dudinha, em alguns momentos, quando nós oferecíamos algo a ela muito pequenininha: não quero comer, porque eu não gosto. Mas como você não gosta se você não experimentou? Então, queridos, é a mesma coisa. Eu não posso dizer que algo é bom se eu não experimento. Por isso que o salmista está te chamando a atenção aqui. Ele está dizendo aqui, Davi está dizendo: olha, prove e veja que o Senhor é bom, que o Senhor está com você. Então, queridos, ele está usando os órgãos dos sentidos. Prova, sente o gosto, né? Lembra lá do prazer que Deus deixou para a gente sentir, né? Na comida. Então, sente o gosto, prova que Deus é bom. Eu não saberia o sabor da carne de panela, né? Se eu não tivesse parado para fazer e experimentar. Mas a Bíblia está nos dizendo: prove, sinta o gosto do seu Deus, experimente a vontade de Deus para a sua vida, prove dessa bondade. Não só prove, como veja, porque ao provar Deus, ao ter experiência com o Senhor, automaticamente você também verá o Senhor, experimentará, terá essa visão. Nós precisamos ter a experiência, meus irmãos, de experimentar, de provar da bondade de Deus. Veja por favor na sua Bíblia, o último texto que eu vou ler, 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo de número 1, 2 e 3, para os irmãos entenderem o contexto. 1 Pedro 1, 2 no caso, né? 1 Pedro 2, 1, 2 e 3. Olha o que a Bíblia vai nos dizer: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele,
vos seja dado crescimento para a salvação. Olha o que ele diz agora: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Deus é bom, meu irmão. Deus é bom, meu irmão. Deus é bom. E se nós precisamos viver experiências com Ele, é justamente conhecendo a sua bondade. Não olhar para as circunstâncias, não olhar para o que estamos vivendo, mas olhar para o que a palavra diz. Ele é bom, independente do que estamos vendo ou não, Ele é bom. Veja a bondade de Deus em tudo, meu irmão. Eu me lembro de uma ilustração de uma jovem que ela plantou uma roseira próximo a um muro, e ela sempre ia lá regar essa roseira, e a roseira cresceu rapidamente, só que a roseira não dava flor, e ela ficava sem entender, e ela começou a murmurar, começou a reclamar e dizer: poxa, essa roseira não dá flor, eu me esforço aqui para botar água sempre, e ela não dá flor, não produz nada. Um certo dia que ela estava assim, bem triste, chegou perto, olhou para a roseira, não viu nada. Uma senhora que morava na casa vizinha, que não podia se locomover, era uma pessoa bem doente, ela disse: filha, olhe para cá. E a menina olhou para ela, e aquela senhora doente, debilitada, disse para ela: olha, muito obrigado por ter plantado essa roseira, porque essa roseira tem me alegrado todos os dias, quando eu chego e olho vários botões de rosa nela. E a menina então, por curiosidade, se levanta sobre o muro e olha, e quando ela olha, ela não percebeu que um feixezinho daquela roseira entrou por uma frecha do muro e começou a brotar do outro lado e fazer várias rosas do outro lado, e ela estava sem querer e sem saber alegrando a vida de uma outra pessoa. Sabe, queridos, às vezes estamos exatamente como essa mulher, sem perceber que Deus, Ele está fazendo com que brotos de rosa surjam na nossa vida, mesmo às vezes nós não estando vendo isso, mas muitas vezes Deus está proporcionando coisas extraordinárias para nós. Basta apenas a gente fazer um esforcinho, subir no muro e olhar, que nós vamos ver as maravilhas que Deus tem feito. Comece a contemplar, meu irmão, o quanto Deus tem sido bom. Prove da bondade de Deus. Não fique limitado ao seu murinho. Suba no muro e olhe para o outro lado e veja quantas coisas Deus tem feito na sua vida, na sua família, quantas coisas extraordinárias Deus tem operado nesse tempo, através de você, mas não somente através de você, na sua vida também. Provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. Curve sua cabeça. Pai querido e amado, eu quero te louvar, Senhor, te agradecer, meu Pai, porque o Senhor é bom, Senhor. E eu quero, Senhor, pedir a Ti, meu Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor, a dar graças, porque o Senhor é bom, e não murmurar. Nos ajude a entender, meu Pai, que a Tua bondade, Senhor, é que deve prevalecer, o Teu conceito de bom é que deve prevalecer, e não meu. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a não desanimar, que a Tua bondade esteja sobre nós, a ponto de nós não desanimarmos. Mas eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, a vivermos, ó Deus, na perspectiva de experimentarmos o Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. Com isso, Pai, eu te peço que o Senhor nos ajude, nos abençoe nesse tempo, Pai. Fortaleça a vida de cada um de nós nesse tempo, Pai. Que nós não olhemos, Pai, para o muro, Senhor, onde a roseira não colocou os seus brotos, mas que nós tenhamos a certeza de que o Senhor é bom e de que muitos brotos, Senhor, estão sendo colocados em vários momentos aí, onde às vezes nós não estamos enxergando. Rosas estão sendo espalhadas, Senhor, rosas estão sendo colocadas na nossa vida, Senhor, e o Senhor continua sendo bom
mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não observo. Traz essa consciência ao teu povo, Senhor. Nos anima nesse tempo, Pai, para que nós possamos mais e mais ainda exaltar e glorificar o teu nome. Eu te agradeço e oro a ti, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima semana, no nome de Jesus. Não esqueça, Deus é bom. Aleluia! Rei do meu coração, és o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, és o meu esconderijo, o refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, 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 Rei do meu coração, és o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, és o meu esconderijo, o refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, 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 Rei do meu coração, és o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, és o fogo em minhas veias, o eco em meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, és o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, és o fogo em minhas veias, o eco em meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, Tu não me deixarás jamais. 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 Tu não me deixarás jamais.